término da Segunda Guerra Mundial, os países da América Latina começaram a fechar acordos buscando uma evolução econômica com a perspectiva da industrialização. O primeiro acordo, na década de 60, resultou na Associação Latino-Americana de Livre Comércio, mais tarde substituída pela Associação Latino-Americana de Integração. Mas foi somente em 1991, com o Tratado de Assunção, que se criou o Bloco Econômico da América do Sul, que reúne 5 países e é uma promessa de crescimento para os associados. Mercosul e blocos econômicos são o tema de hoje. Fique agora com mais uma edição da série Jovens Empreendedores. A convidada de hoje é Tatiana Béranger, doutora em Ciência Política e professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Tatiana, muito obrigada pela sua presença conosco aqui hoje. Obrigada a você. Vai ser um prazer falar sobre um assunto que é bastante comum, pelo menos nas minhas aulas, né? Que eu dou aula de globalização e internacionalização de empresas. Você trabalha com relações internacionais, né? Sim. Então, assim, falar de Mercosul, acho que é quase todo dia, né? O pessoal pergunta alguma coisa, né? Sim, acho que já desde os anos 90 isso tomou um centro, né, na forte, política, mas recentemente não tem mais como falarmos de Brasil sem pensarmos na importância do Mercosul, né? Na Então, relação com os outros países, É. né? Por isso mesmo, antes de começar a entrevista, nós vamos ver uma nota sobre Mercosul e blocos econômicos. No mundo atual, existem muitos blocos econômicos e os principais são a União Europeia, o Mercosul, NAFTA, a ASEAN e a APEC. Os blocos são acordos entre países para que barreiras comerciais sejam diminuídas ou eliminadas entre os participantes. A maioria dos blocos estão definidos por uma tendência regional e podem ser classificados como o NAFTA, que é uma zona de livre comércio. A zona de livre comércio é um acordo econômico entre os países membros para eliminar ou reduzir as tarifas alfandegárias. Ou como o Mercosul, que é uma união aduaneira, que reduz ou elimina as tarifas comerciais e também regulamenta o comércio com os países que não fazem parte do bloco através de uma tarifa externa comum. Já a União Europeia é um mercado comum, que tem os mesmos benefícios das classificações anteriores e também proporciona a livre circulação de pessoas, capitais e serviços entre os países participantes do bloco. A União Europeia é também um exemplo de união econômica e monetária, onde os países adotam as mesmas políticas de desenvolvimento e uma moeda única. O Mercosul foi fundado em 26 de março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção. O bloco tem cerca de 275 milhões de habitantes e um PIB de 3,2 trilhões de dólares, sendo o quarto maior bloco do mundo. Atualmente, o Mercosul tem 5 países membros: a Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil e a Venezuela, que entrou no bloco em 2012, mas por problemas políticos está suspensa. Em 2015, os presidentes dos 5 países do Mercosul assinaram o protocolo de adesão para a entrada da Bolívia, que ainda precisa da permissão do Congresso brasileiro. Tatiana, pelo que a gente viu ali, o Mercosul é um dos principais blocos, né, econômicos, comerciais do mundo, né? Pelo histórico que você conhece bem, ele já esteve em dias melhores? Olha, o Mercosul, na verdade, eu diria que ele passou já por 5 grandes fases, né? Temos agora mais de 25 anos, 26 anos hoje em 2017, então de 91 a 2017 são 26 anos da existência do bloco, e ele reúne não só economias importantes, mas como ele tem demonstrado também ser uma iniciativa política muito importante para a região. Né? A ideia de integração regional, ela é uma ideia desde o século XIX, desde os processos de independência, e é com o Mercosul que ela vai ganhando mais corpo e mais densidade. Então, acho que é daí que vem também a sua importância. Mas, claro, como estamos falando de uma região em que há uma dependência tecnológica e financeira dos grandes centros econômicos, há muitas fragilidades políticas, instabilidades que decorrem também de ingerências externas esses processos eles vão interferindo também na integração regional. Então, houve uma grande crise do Mercosul entre 99 e 2000,
que é quando o Brasil passa também por uma crise cambial e a Argentina passa por um processo de crise econômica e de derrubada de governos. São os ajustes macroeconômicos, né, que estão sendo feitos, né, na Argentina, no Brasil, e a relação com o dólar, né, no caso. E eu diria que desde 2014, 2015, o bloco entra de novo numa crise, que ela está muito ligada à crise também, né, política de vários desses estados, principalmente no Brasil, na Venezuela, né, no próprio Paraguai, em 2012. Então, isso tudo tem influenciado bastante o bloco. Mas ele tem tido uma influência mais política do que dizermos que a economia e as trocas comerciais estão estagnadas ou que o bloco não tenha uma existência e uma importância, né? Sobretudo para a economia brasileira. Ele ainda segue sendo, né, o principal destino das exportações brasileiras, ainda tem aí uma importância muito grande. Agora, pensando... Então, agora nós estamos numa fase do Mercosul que a gente está pensando agora numa integração talvez maior, né? E aí muita gente me pergunta assim, e por que a Bolívia não faz parte do Mercosul? Que tipo de barreiras que impedem a Bolívia de querer fazer... A Bolívia, não sei se ela quer fazer parte, mas quais são as barreiras que impedem essa participação da Bolívia? Na verdade, a Bolívia foi aprovado o ingresso dela em 2015 e o que ela está aguardando agora é que cada Congresso e Senado nacional aprove a sua integração. Ela, desde 96, é um membro associado, né? E ela está nesse processo de integrar. O que é mais difícil não é o processo da Bolívia, mas sim do Chile, da Colômbia, dos estados que têm acordos de tarifa zero com os Estados Unidos ou com a China. Né? Então, é aí que mora, digamos assim, a maior problemática de tratarmos de que o Mercosul seria um bloco da América do Sul. A dificuldade, de fato, dos 12 países estarem integrados economicamente. Uma vez que o Mercosul ele é uma união aduaneira, então ele pressupõe que haja a mesma tarifa de importação extra-bloco, né? Ou seja, daquilo que vem de outros blocos e de outras regiões, você teria que ter o mesmo acordo. E quando existe, então, estados que têm tarifa zero com outros, não é possível entrar no Mercosul, porque ele tem uma tarifa média já acordada, então esse é o ajuste mais difícil. Por isso, então, que o bloco ele não é da América do Sul, né, todo, né? E pelo que você está me falando, vai ser difícil, né, ser da América do Sul inteira, né? Para que ele se torne, né, um bloco da América sul-americano, de fato, os estados, sobretudo que fazem parte da Aliança do Pacífico, então Chile, Peru e Colômbia, teriam que abandonar os seus acordos com os Estados Unidos e com China, e aí a gente entra numa seara um pouco mais complicada, né? Eu só fiquei curioso assim para saber que a Bolívia, você acha que ela vai entrar em breve? Não tem uma perspectiva? Olha, o processo de adesão da Venezuela, ele demorou 6 anos, né? Entre 2005 e 2006 a 2012. E foi um processo bastante conturbado. E eu acredito que o da Bolívia também passe por grandes debates, né? E aí, no período de instabilidades políticas que a região tem vivido, eu acho que isso vai tardar um pouquinho mais. Então, não diria que está na ordem do dia, né? E de que isso já vai acontecer. Tá. Então, essa importância política do Mercosul, o bloco ele seguiu caminhos, né, diversos, né, para poder chegar onde chegou até agora, né? Como é que você consegue pontuar para a gente quais foram esses caminhos, quais foram os principais percalços? Olha, a primeira fase foi a fase entre 91 e 94, que foi a fase de implantação do bloco, né? Na qual, então, só os 4 países membros fundadores faziam parte: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Depois de 94, entra de fato em vigor o Tratado de Ouro Preto e a União Aduaneira, né, a própria tarifa externa comum. E aí, de 94 a 98, eu diria que são os anos gloriosos do Mercosul. De 94 a 98. Que, então, passada já a fase de implementação, as trocas comerciais vão ser bastante intensas, né? E os países vão perceber a importância desse bloco. Sobretudo para o Brasil, né? A sua pauta de exportações de produtos manufaturados sobe e os próprios empresários brasileiros vão percebendo essa importância. Em 98... o bloco vai passar já para um momento de ajuste, um ajuste que é interessante, que ele começa no próprio acordo automotivo entre Brasil e Argentina.
Então, tentando ajustar para que o impacto dessas exportações não altere, né, a existência de indústrias na Argentina e no Brasil, e como é que poderia haver aí. E que eu diria que ele vai entrar numa fase mais política. E aí, que é quando os países membros vão adotar uma cláusula democrática, que é através do Tratado de Ushuaia, né? É importante dizer isso, né? Há uma ideia de que o bloco seria apenas um bloco econômico, mas, na verdade, a ideia inicial, o primeiro momento de aproximação entre Brasil e Argentina nos anos 80, ele se dá com a democratização dos países. Então, a manutenção da democratização, da democracia na região, passa a ser um ponto fundamental para o Mercosul. Então, para ele existir, né, e para que essas trocas, para que a aproximação entre esses Estados-membros exista, a democracia é uma prerrogativa. E como o Paraguai passava por enormes crises, para a política externa brasileira, o que interessava? A política externa brasileira sempre teve como um dos fundamentos a não intervenção em assuntos de outros países. Mas o próprio Paraguai muitas vezes pedia também esse suporte, né? E quando há uma grave crise política no Paraguai, que o Brasil se vê diante desse imbróglio até político de como agir, fazer, né? Do que fazer, que decide-se, então, adotar essa cláusula democrática, na qual, então, o bloco em si estava autorizado a ter algum tipo de intervenção, de manifestação, né? Chegando, inclusive, depois, em 2012, a incorporar numa segunda fase, de que caberia suspensões ou caberia sanções aos estados em que rompessem com a questão democrática. Então, acho que aí o bloco ele vai ganhando um contorno mais político, de uma importância também para a estabilidade na região, né? Dessa cooperação entre os estados. Então, mais do que um bloco econômico, ele é um bloco também de cooperação, de integração real e efetiva. Que busca assegurar a questão democrática. Aliás, até quando um país, por exemplo, resolve fazer alguma mudança que não seja bem vista em termos democráticos, quer dizer, ele tem que pensar que o Mercosul vai reagir, né? Pode ter uma reação. Né? Isso é mais um elemento para ele considerar, né? Para ele ponderar na hora de tomar alguma decisão, né? Como o impacto comercial a sanção comercial acaba não sendo imediata, a gente fica aí preso a critérios políticos, né? E definir um pouco o que é democracia, o que é romper com a democracia, também tem sido aqui, eu diria, um ponto de tensão, né? Em que momento? Isso na política internacional, de maneira geral, sempre dizer, aquele país está sobre uma grave crise, a democracia não existe. Ele é sempre um ponto de tensão, porque tem o olhar externo sobre isso, sobre qual foi o procedimento que foi negado ou não, né? O que tem por trás disso ou não. Mas tem muito assunto ainda, Tatiana, e nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a atual situação da Venezuela no bloco. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e o tema hoje é Mercosul e blocos econômicos, com Tatiana Béranger, professora e doutora em ciência política. Tatiana, uma questão que os meus alunos fazem assim direto. Professor, tem o Mercosul, tem essa união aduaneira, eles não sabem muito da questão política, né? Depois a gente vai falar para eles, mas e eu posso trabalhar na Argentina assim como um trabalhador normal? Eu chego lá, arrumo um emprego e está tudo bem? Ou preciso de um visto para trabalho? Como é que está o Mercosul com relação a essa questão de livre trânsito de pessoas? E trabalho, né? É bem avançado, inclusive se discute já no Mercosul, né? As cláusulas trabalhistas e a própria equiparação do tempo de aposentadoria. Então, desse ponto de vista, a gente tem uma liberdade de fluxo, na verdade, para viajar para esses países, para os países do Mercosul, né? Já é só com RG. É muito né? simples. Hoje em dia, o passaporte no Brasil, ele é um passaporte, na verdade, mercosulino. É verdade. E para trabalhar não é preciso visto.
Olha que legal. É uma liberdade qualquer área, maior então. em qualquer área. Então, mas tem que fazer algum registro, deve ser no Acaba, Ministério do Trabalho, você né? se registra e pede, pode inclusive pedir, depois de um tempo, a própria naturalidade nesses países, mas o interessante é que já há compatibilização, né, ou a vontade de implementar a compatibilização do tempo de aposentadoria. E você tem algum estudo, acesso a algum estudo, alguma estatística dizendo se tem um movimento relevante nisso? Não? Olha, Brasileiros trabalhando fora, na o Argentina? número não é muito alto, acho que A barreira do idioma é um pouco pesada também, não sei nem se só a barreira do idioma, mas também como as oportunidades de emprego no Brasil são maiores, a gente tem mais o inverso, né? A vinda de argentinos, de uruguaios e pra paraguaios para cá. O fluxo dos paraguaios tem crescido, né? E eles vão geralmente para empregos de baixa renda, inclusive já há pesquisas de que no momento em que o Brasil estava ali com quase pleno emprego até 2013. Muitas mulheres paraguaias começaram também a se tornarem empregadas domésticas no Brasil. E com uma informalidade, com uma bastante precariedade nisso. Então, o que a gente pode ver aqui é como há uma desigualdade interna no Mercosul. Né? Ela tende a reproduzir algumas questões e o Brasil tende mais a ser um receptor do que um emissor. Do que um exportador de mão de obra. De mão de obra. Tatiana, no primeiro bloco você comentou alguma coisa sobre tarifa externa comum do Mercosul, né? O que vem a ser isso? Qual é a importância da TEC, né? Tarifa externa comum? Olha, a importância da tarifa externa comum é que, de fato, as trocas com outros estados, elas vão ter que respeitar um acordo mútuo, né, e até um consenso em que que os estados-membros coloquem. Então, ela transforma, na verdade, este bloco num bloco político, porque para negociarmos com outros blocos ou com outros países, né, o Brasil não faz mais um acordo de livre comércio Sozinho, sem o Mercosul. Então, para o Brasil é muito interessante porque ele ganha um poder de barganha, né, um poder de negociação muito maior. Então, acho que até que ela tem essa importância. E, claro, que respeitando as desigualdades também entre esses estados, então ela já nasce também com o que a gente chamaria de perfurações, mas que são as exceções. Então, para Uruguai e Paraguai, por exemplo, importarem máquinas e equipamentos, já que eles são formações sociais em que não há uma industrialização muito forte, eles podem ter uma exceção, ou seja, eles podem importar a tarifa zero, né, eles podem romper com isso, o que é diferente para o Brasil e para a Argentina. Então, ela tem essa importância política e tenta respeitar também, na permissão de exceções, algumas correções das assimetrias, né? As peculiaridades de cada um, né? A relação que o Mercosul tem com a questão de normas internas, alguma mudança no Brasil, alguma nova regra para produtos alimentícios, tal, né? Isso vai para o Mercosul como um todo? E demora muito para virar uma regra Mercosul? Olha, não há o Mercosul, ele ainda não caminhou, né, para a compatibilização, para a harmonização das barreiras, das questões fitossanitárias, né, e tudo mais. Mas cada país que coloca a sua própria demanda ou a sua própria questão, ela é automaticamente respeitada. Então, quando o Brasil coloca uma medida fitossanitária, de restrição de importações de carnes, e as medidas em que ele quer respeitar isso, essas condições, elas são amplamente acatadas. Né? Então, mas acho que o bloco ele tenta, de fato, criar ao longo da sua institucionalidade maior harmonização nesse aspecto também, sobretudo para as exportações extra-bloco, né? Então, ele tem uma tendência aí a caminhar para isso. Padronizar. Tem uma pergunta que é daquelas assim que, né, chama a atenção de todo mundo, que é a questão da Venezuela no Mercosul, né? Nas nossas pesquisas nós vimos que a Venezuela foi impedida de assumir a presidência interina do bloco, né, em 2016. O que aconteceu? Porque essa parece uma exceção, né? Porque a coisa deveria fluir mais normalmente, né? O que aconteceu? Olha, a primeira coisa sobre a Venezuela, a própria entrada dela, né, ela é posterior, então ela não é um membro fundador, e ela vai entrar após. Ela já tinha um acordo de complementação econômica, que garantia, né, as trocas comerciais, ou seja, ela participar da zona de livre comércio, mas não ainda participar da União Aduaneira.
A importância da Venezuela para o bloco é trazer principalmente o elemento do petróleo. Acho que isso é o que poucos dizem. Você transforma esse bloco numa importância também de um bloco com este recurso estratégico, dado que o Brasil tem também, a Argentina também. Então, isso ganha uma importância. Entra em questionamento se ela estaria ou não respeitando a cláusula democrática, né? E aí, o Brasil o Brasil, Uruguai e Paraguai, Uruguai com mais resistência, né, já com uma posição mais firme, mas o Brasil e Paraguai tendo acordos políticos entre eles, decidem que a Venezuela não pode assumir uma medida que é, de alguma forma, respaldada, mas é uma leitura própria dessa cláusula democrática, né? Porque quando o Paraguai foi suspenso, houve, de fato, uma quebra da democracia, porque foram em 48 horas que se deu impeachment, sem possibilidade de defesa e tudo mais, e na Venezuela não, o presidente está eleito. Aí é um julgamento sobre, né, como é que são os direitos humanos ou não, e você tem ali um caráter que eu diria que é mais complexo para se avaliar. Tá. Né? Então, aí o bloco, de fato, entra num período de crise institucional. Tá. Pensando no Mercosul, como hoje e com as perspectivas para o Mercosul, quais são os pontos positivos e negativos que você vê no bloco hoje? Olha, eu vejo o bloco de uma maneira positiva, né? Pelo aumento de trocas comerciais, pela potencialidade que ele traz, especialmente ao Brasil, né, que são um destino das exportações de manufaturas, né? Eu acho que o Fundo de Correção de Assimetrias, o FOSEM, ele tem contribuído também para algumas obras de infraestrutura, então esse também é um ponto importante, não há integração se não há comunicação, claro. Né? E o elemento político também, ou seja, de fortalecer e este ser, então, um bloco de negociação, né? Face a outros blocos, então acho que o Brasil e os demais países ganham com um poder de barganha aí. Mas quais são os pontos negativos, né? Ou seja, quais são as dificuldades? Uma é que são economias que não conseguem, digamos assim, ter um ciclo produtivo completo, são economias dependentes, né, que vão sofrer com as crises econômicas internacionais. Ou seja, falta um banco de financiamento interno ao Mercosul, que é o Banco do Sul, que tem, né, um projeto, mas que, dadas as crises, as dificuldades econômicas que os países têm, ele acabou não entrando em vigor. Outra questão que é muito estudada, que é muito dita, é a baixa institucionalidade, na verdade, do bloco, o compromisso, porque a integração, veja, ela teria que caminhar com a diminuição da própria soberania desses estados, né? Com a criação de uma supranacionalidade. E os compromissos ainda são baixos para aquilo que se espera de uma real integração regional. Você comentou agora sobre a União Europeia e a participação das pessoas. Eu acho que o fato deles terem uma moeda comum também ajuda muito, né, nessa sensação de ser europeu, né? Para o Mercosul, uma moeda única é sonho, assim, é só projeto mesmo, ou nem projeto? Eu diria que, assim, o que favoreceu na Europa, primeiro que a gente está falando de um processo que ele é mais longo, né? Ele data já ali do final da Segunda Guerra Mundial de fato, e você tem uma história e uma produção também, você tem economias muito mais fortes liderando aquele processo. Então, para ter uma moeda, para bancar a existência de uma moeda, você precisa ter uma economia mais forte. Acho que esse é o principal empecilho para a América do Sul, que é como é que você cria uma moeda a partir de economias mais frágeis. Mas essa seria uma boa saída. Né? Seria uma forma de impulsionar o bloco muito importante. A disputa da moeda é a disputa da economia política internacional, né? A dependência que existe em relação ao dólar, ela é central hoje, né, na economia política internacional. Então, conseguir fazer uma face, um enfrentamento em relação a isso é muito importante. Já ajudaria. O fato da gente ter também, com a Argentina, aquele processo de
das exportações serem só importações, a gente fazia aquela contabilização, né? Que às vezes não precisa ficar pagando importação e exportação a cada processo, né? Você pode fazer, depois no bloco, fazer uma contabilização. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, é um avanço legal, né? Em termos de economia internacional, né? Porque está evitando se transacionar moeda à toa, né? Exportação e importação, para cá e para lá e tal. Mas daí virar uma moeda comum, realmente, eu acho que vai... É um passo... porque as economias estão em momentos também muito diferentes, né? Quer dizer assim, e parece que quando a coisa começa a engrenar para uma, piora para outra, né? A gente até brinca, né? Mercosul vive meio que na balança, né? Da Argentina, Brasil, né? Na verdade, todos os processos de integração da União Europeia, ele também tem desigualdades muito grandes. Então, qual é o peso da economia alemã, Nossa, né? Face absurdo, à Grécia, né? Então, a gente consegue ver isso como elemento central. Não existe, na verdade, uma integração que seja a harmonização das políticas macroeconômicas, de fato. Sempre você vai ter um Estado liderando e se beneficiando mais desse processo. Mas tem um núcleo duro na Europa, né? Que é França, Alemanha, Que né? são Quer os dizer, que lideram bem, e né? beneficiam. No caso do Mercosul, o que ele traz, né? Ele traz um Brasil muito superior, né, ao Paraguai e Uruguai, né? Algo que é... E aí uma Argentina no meio de campo disso. Então, na verdade, o fundamental sempre é a relação Brasil-Argentina, né? Acaba sendo. Mas... Para o Paraguai e Uruguai sempre também tem um questionamento do quanto eu vou me beneficiar, o quanto vale a pena continuar aqui, o que eu posso estar perdendo, né? Como os seus produtos de exportação são produzidos também no Brasil, em sua maioria, né? Se pensarmos no Paraguai, não tem grandes questões ou grandes produtos que sejam importantes, eles acabam tendo mais comércio também extra-bloco. Então, você tem aqui um ponto de tensionamento importante que só o Fundo de Correção de Assimetrias e maiores compromissos políticos podem contribuir para melhorar essa relação. Bom, eu pulei várias questões aqui para você, porque realmente o assunto é bastante denso até, né? E você trouxe um elemento, eu acho que político, que raramente a gente não ouve falar em Mercosul. A minha área é da economia, então a gente nunca nem fala sobre isso, né? A gente só fala de quanto que um exportou, quanto que importou, qual é o peso do Mercosul para a economia brasileira, sem o Mercosul, se nós teríamos esse comércio que nós temos com a Argentina ou não, enfim. Mas acho que valeu demais esse ponto que você colocou, a questão política, a questão de uma análise mais entre os governos, né? Como é que os governos conversam e daí o que o Mercosul é hoje, né? Então, eu acho que a gente ganhou bastante com o papo, acho que foi bem legal. Que bom, obrigada. Só faltou tempo, mas depois a gente retoma. Legal? Então, gostaria de agradecer, em nome da Universidade de São Judas, a sua participação conosco aqui hoje. Obrigada. Foi bem legal. E depois a gente vai ficar aguardando as perguntas dos nossos telespectadores. Legal? Obrigada. Jovens Empreendedores fica por aqui, mas você continua conosco pelas redes sociais. A TV São Judas está no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só dar uma passada lá e curtir as novidades. Até o próximo programa. Tchau!